Então vamos lá, gente. O primeiro exercício da lista de associação de resistores, ele me dá aqui dois circuitos, um que os resistores de 60, 20, 40 e 20 estão em série e o outro que estão em paralelo. Ele tem aqui um voltímetro para medir a voltagem desse resistor de 40 e aqui um amperímetro e quer saber o valor da corrente que é registrado no amperímetro. Amperímetro é o aparelho usado para medir corrente e voltímetro para medir voltagem. Observem que o voltímetro sempre tem que estar conectado em paralelo com o resistor, para ele medir exatamente a diferença de potencial do resistor. E um amperímetro sempre em série, né, para ele medir a corrente que está chegando no resistor ou a corrente total, como é esse caso. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir primeiro a resistência equivalente de cada um. Então, nesse circuito em série, a resistência equivalente, basta fazer o quê? Somar 60 mais 40 mais 20, que vai dar 60 mais 40, 100 mais 20, 120 ohms, certo? Como a voltagem da bateria equivale 12 volts, beleza. Então, eu tenho resistência equivalente e o V da bateria, mas eu quero saber a voltagem só aqui. E a gente sabe que a voltagem no circuito em série, ela se distribui proporcionalmente aos resistores. Então, o que eu preciso descobrir? Se eu tenho a resistência que era a voltagem, eu preciso de descobrir qual a corrente que chega aqui. E num circuito em série, lembram? A corrente total sai daqui e ela percorre totalmente aqui. Então, aqui recebe total e aqui também recebe total. Quanto é esse I total, então? I total é igual ao V da bateria, que a gente já aprendeu, sobre R equivalente, que é V da bateria 12 sobre R equivalente 120, que vai ser 0,1 ampere. Então, com isso, eu descobri a corrente aqui, 0,1 ampere. Se eu tenho nesse resistor a corrente e a resistência, para me descobrir o V da bateria dele, basta eu V igual a RI. V é 40 vezes 0,1, que é igual a 4 volts. Então, a primeira coisa que eu queria descobrir, eu já descobri. V igual a 4 volts, certo? Agora, e nesse caso aqui? Vamos fazer a mesma coisa, aqui eu quero saber o I total. A corrente sai aqui, a corrente total, distribui aqui para cada um deles. Só que aqui é mais simples, né? Porque como eles estão em paralelo o que se mantém? A voltagem. Então, todo mundo aqui, todos esses resistores têm o quê? Todos esses resistores têm 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Então, eu consigo descobrir a corrente de cada um e somo todas, eu vou ter a corrente total. Ou faço o R equivalente também e descubro com o V da bateria. Como eu já tenho 12 volts aqui, eu vou descobrir a corrente de cada um aqui. O que é a corrente? A corrente nada mais é do que V sobre R. Então, aqui vai dar 12 sobre 60, que vai dar 1/5. Aqui vai dar I vai ser igual a 12 sobre 30, que vai dar por 6, 2/5. E aqui vai dar 12 sobre 20. 12 sobre 20 vai dar 6 décimos por 4, né? 4 vai dar 3/5. Então, o I total, quem é o I total? É 1/5 mais 2/5 mais 3/5. O I total é 6/5, que é 1,2 ampere. Essa é a corrente que volta aqui e passa em A. Porque a corrente total sai, distribui, vem 3/5 para cá, 2/5 para cá e 1/5 para cá, encontra aqui e aqui passa o I total novamente no perímetro. Então, a resposta certa é, ele pede a voltagem e amperagem, 4 volts e 1,2 ampere, 4 volts e 1,2 ampere. Resposta certa, letra B de bola. Certinho? Então, vamos para o próximo. O próximo exercício, ele fala o seguinte, só de marcar. Tendo em vista a grande dificuldade em armazenar energia elétrica, a invenção da pilha representou um marco histórico importante. Para demonstrar a versatilidade da pilha em circuitos elétricos fechados, um professor elaborou uma experiência usando uma pilha, 2 chaves, 2 lâmpadas e alguns pedaços de fio, construindo um circuito elétrico capaz de atender em momentos distintos as seguintes funções. Acender 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Então, para acender 2 ao mesmo tempo, elas têm que estar em série, né?
com um interruptor só, acender apenas uma lâmpada e manter ao mesmo tempo a outra apagada, podendo essa ação ser feita para ambas as lâmpadas. Então, aí em paralelo, né? Manter apagadas as duas lâmpadas, que aí em série eu só deixo o interruptor fechado. Só que nesse caso, se ele coloca duas chaves, ele consegue acender apenas uma, né? E deixar a outra apagada. Sabendo que as tensões e as correntes obtidas no circuito construídos eram suficientes para que as lâmpadas se acendessem sem se queimarem, assinale a alternativa que contém o esquema que corresponde ao circuito construído pelo professor. Então vamos analisar. O que acontece, gente? Todas as lâmpadas, elas têm que estar ligadas na bateria, no polo positivo e negativo da bateria. Então vamos analisar aqui, olha para vocês verem. Essa aqui está ligada... Não, tá ligada na outra lâmpada que tá ligada na bateria. Então, essa não tá na bateria, então não é. Então, essa aqui tá descartada. Essa daqui tá ligada na chave, que tá ligada na outra chave e não tá ligado, ou melhor, tá ligado na bateria, mas os dois pontos dela não tá ligado. Um tá na bateria e o outro tá na outra chave, então não é também. Essa daqui também não tá os dois na bateria. E nem essa, né? Porque tá uma lâmpada ligada na outra. Então, a resposta certa, olha aqui a letra A. Essa chave tá ligada no polo positivo e no polo negativo da bateria, porque tá conectado aqui. Aí você fecha a chave, então fecha o circuito e vem. Então, essa lâmpada está conectada no polo positivo e no polo negativo, nesses dois pontos. E essa daqui tá ligada no polo positivo e no polo negativo também, quando a chave fecha. E nesse caso, eu consigo, se as duas chaves estiverem fechadas, eu acendo as duas ao mesmo tempo. Se eu deixo uma fechada e outra aberta, eu acendo uma e deixo outra apagada. E se eu abro as duas, eu mantenho as duas apagadas. Então, satisfaz todas as opções. Resposta certa, letra A. Ok? Então, vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ele fala o seguinte: o gráfico a seguir representa as intensidades das correntes elétricas que percorrem dois resistores ômicos, R1 e R2, em função da DDP aplicada em cada um deles. Abaixo do gráfico há o esquema de um circuito no qual R1 e R2 estão ligados em série a uma fonte ideal de 12 volts. Nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica que percorre R1 e R2 são. Então, ele quer saber qual é o valor da corrente que percorre aqui. Então, ele quer saber o I total que vai percorrer aqui, é o I total que vai sair da bateria. Mas, para isso, eu preciso descobrir o valor de R1 e R2. E aí, ele me deu alguns resultados aqui. Então, o que nós vamos tirar aqui? Quem é o R1? R1 é igual a... R é igual a V1 dividido por V sobre I, ok? Então, vamos lá. Quem é R1? Vamos pegar os dados de R1. O que eu tenho de dados de R1 aqui? Quando a corrente e a DDP, a voltagem. Quando a corrente é meio, a voltagem é o A, é 1 volts. Quando a corrente é 1, a voltagem é o B, que é 2 volts. E quando a corrente é 1,5 do R1, ok, gente? Isso aqui é do R1, os pontos que eu tô pegando. Quando ela é 1,5, ela é C, C é 3 volts. Então, quanto que vale R1? R1 é igual a 1 dividido por 2, meio dividido por 1 dá meio, ou 1 dividido por 2 dá meio, ou 1,5 dividido por 3 dá meio. Então, é V1 sobre R1. R1, então, vai ser meio por 1, que é igual a meio ohm. Se eu pegar qualquer valor aqui, vai dar a mesma coisa. Vamos tirar os dados do R2. R2 é igual a V2 sobre I2. Então, vamos tirar aqui, ó, I2 e V2. I2, aqui só tem esse valor. Quando o I2 era 1 ampere, o V2 é o E é 8 volts. Quando o I2 era 1,5, aqui era o F, que é 12. Logo, o R2 é igual a I2 sobre, ou melhor, V2 sobre I2. O R2, então, vai ser V2, 8, é o contrário aqui, né, gente? É 1 por meio. Ah, aqui é o contrário. É V sobre I. Então, V sobre I, 8 por 1, 8 dividido por 1,
que são 8 ohms, que é a mesma coisa que 12 por 1,5, que são 12 dividido por 1,5 dá 8 também. Aqui eu fiz errado, ó, substituí errado, tá vendo que eu substituí o I dividido pelo V? Não é isso. O R1 vai ser V sobre I, que é 1 sobre meio, que vai dar 2. Ou então, 2 sobre 1, que vai dar 2. Ou então, 3 por 1,5, que também vai dar 2. Então, tem os valores aqui, ó, de R1 e de R2. Então, eu volto no meu circuito. O R equivalente vai ser o quê? O R1 vale 2, o R2 vale 8. Então, o R equivalente é 2 mais 8, que é 10 ohms. Então, o I total é igual a V da bateria dividido por R equivalente, que vai ser V da bateria 12 dividido por 10, que vai dar 1,2 ampere, que é a resposta certa, letra C. Certinho? Então, olha lá. Próximo, exercício 4. A corrente elétrica que flui através do amperímetro X, mostrado no diagrama, é em ampere. Então, ele quer saber essa corrente. Observe que, mesmo desenhando diferente aqui, né, a bateria podia estar aqui, mas esse resistor está ligado os dois pontos na bateria e esse aqui também. Então, significa que esses dois resistores estão em paralelo com a bateria. O que isso quer dizer? Que então aqui é 3 volts, porque em paralelo a voltagem se conserva e aqui é 3 volts. Se eu tenho para cada um desses a resistência e a voltagem, eu consigo descobrir a corrente de cada um. O que é I? I não é V sobre R? Então, quanto que vai ser esse I aqui? Esse I aqui vai ser 3/5. E esse I aqui vai ser 3 sobre 3, que vai ser 1 ampere. Esse amperímetro aqui, ele vai registrar qual corrente? Sai daqui a corrente total, o I total chega aqui, ele tem que vir para cá e um pouco para cá. Então, quem que vai passar aqui? A corrente desse resistor, porque do total passou um pouco para acender esse e o resto vai passar por aqui para vir para esse. Então, esse amperímetro, ele quer a corrente desse resistor de 3 ohms, que é 1 ampere. Esse foi fácil. Letra A. Próximo, exercício 5. Na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e R são respectivamente. Então, ele quer saber quem é essa corrente aqui e quem é o valor de R. Então, eu sei que aqui tem 2 ampere, que aqui tem 8 ampere e que aqui eu não sei quanto que tem. Então, nesse primeiro aqui, presta atenção, eu tenho o V e tenho o I. Então, eu consigo, ou melhor, eu tenho o R e tenho o I, então eu consigo descobrir o V. V é igual a R vezes I. Então, 2 vezes 40 dá 80 volts. Então, já descobri a voltagem no primeiro. O que a gente viu? Que num circuito, quando os resistores estão em paralelo, a voltagem é a mesma. Então, se aqui é 80 volts, aqui também é 80 volts, aqui também é 80 volts. Então, o que eu posso fazer com isso? Nesse resistor aqui, eu vou chamar esse resistor aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o resistor 2 é igual ao V2 dividido pelo I2. Então, o resistor 2 é, quem é V2? 80. Quem é I2? É 8 ampere. Mas quem é R2? É 2 R's. 2 R's é igual a 80 sobre 8. Então, vai dar 80 sobre 8, vai dar 10. 2 R's é igual a 10, R é igual a 10 por 2, 5. Então, o valor de R é 5. Então, aqui o R é o mesmo para todo mundo. Então, R é igual a 5. Então, como que eu descubro agora lá no 3? O R3, então, ele vai ter que ser igual ao V3 sobre o I3. Quem é o R3? O R3 é 5. Quem é o V3? É 80, que é o mesmo para todo mundo, sobre I3. Então, o I3 é igual a 80 sobre 5, que vai dar 16. 80 sobre 5 dá 16? É. Não tem essa. 16 ampere. Então, tem essa resposta, valor de I e R, então, é 16 e 5, letra B, certinho?
Então vamos lá, número 6. Um determinado circuito é composto de uma bateria de 12 volts e mais 4 resistores dispostos como na figura. Determine a corrente elétrica no ponto A indicado na figura. Então ele quer quem? Ele quer quem está saindo daqui. Quem passa no ponto A? O I total. Para a gente descobrir o I total, a gente tem que seguir aquela receitinha de bolo, né? A gente tem que resolver o R equivalente primeiro passo. Então aqui vai ficar 1 mais 3, vai ficar 4 com 2 resistores de 1. Então vai ficar assim, ó, vou fazer passo a passo para vocês para a gente não ter problema. Então sai daqui, aí vai virar aqui um de 2 e vai virar aqui com esses dois aqui, certo? Então esse daqui vai ser 1 mais 3, vai dar 4K ohm. K ohm é 1000, né? 4.000 ohms. Aqui 1K ohm e aqui 1K ohm. Esses dois aqui, eles estão em quê? Eles estão em paralelo. Então, para me calcular eles, basta eu pegar R equivalente, como são dois, eu posso fazer o produto 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar 1 sobre 2, que vai dar 0,5 K ohms. Então, agora o meu circuito na forma vai ficar aqui 0,5, então meu circuito vai ficar assim, ó. Esse de 4K e esse de meio K ohms. Então, o resultado final vai ficar um circuito assim, né, ó. 4 mais meio, 4,5K ohms. Então, a resistência equivalente total, ela vale 4,5K ohm, ok? Então, se eu tenho aqui que o V da bateria é 12, eu consigo descobrir a corrente total. O V da bateria, ele é 12. Então, 12 volts. Qual é o I total? O I total, ele é V da bateria dividido por R equivalente. Então, o I total vai ser V da bateria, que é 12, dividido por 4,5, que vai dar quanto? 12 dividido por 4,5. Vai dar 2,66. 2,67 ampere. Ok? Então, tá feita a letra A. Então, a letra A tá aqui. E a letra B? A letra B determina a diferença de potencial entre os pontos B e C da figura. Então, ele quer saber a voltagem aqui. Ok? Então, vamos voltar para os nossos circuitinhos. Olha aqui. Em paralelo, a voltagem é a mesma. A voltagem desse com esse é a mesma. Esse resistor, a corrente total sai aqui, então quem recebe total? Esse aqui recebe total, 2,67. E esse aqui também recebe total, 2,67 ampere. O restante se distribui para cá e para cá. Eu preciso descobrir qual é a corrente aqui para me descobrir qual a voltagem que ele está submetido. Então, olha para vocês verem. O I total é 2,67. Chegando aqui, ele divide, como os dois resistores, gente, presta atenção numa técnica. Então, passa aqui o 2,67. Quando ele chega aqui, ele vai ter que se dividir. Como os dois, ele se divide proporcionalmente aos valores da resistência. Como os dois resistores são idênticos, eles vão se dividir igualmente por 2. Então, cada resistor aqui vai receber o quê? 2,67 dividido por 2, que ele se distribui igualmente, 1,33. Então, aqui vai receber 1,33 ampere e aqui 1,33 ampere. Então, qual que vai ser a voltagem aqui? A voltagem nesse resistor vai ser o R vezes o I. A voltagem vai ser 1K vezes 1,33 ampere, que vai dar, aqui faltou eu colocar o K, né, gente? Faltou colocar 4,5K. Então, vezes 10 a menos 3 aqui, né? Então, esse aqui, ó, 1K vezes 1,33 vai dar 1,33. Não, esse K, 1,33 K volts. Esse K de... Aqui faltou eu colocar o K no R, né? O K. Então, aqui a corrente total vai ser 2,67.
Isso aqui é o mesmo que 4,5 vezes 10 a terceira. Quando ele sobe vezes 10 a menos 3 ampere. Essa é a corrente. E aqui eu tenho que colocar. Faltou eu colocar esses valores, hein? Aqui eu vou ter que colocar vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar V é igual 1K, que é 1 vezes 10 a terceira, vezes 1,33 vezes 10 a menos 3. Vai ficar 1,33, aqui eu posso tirar isso aqui daqui, 1,33 volts, ok? Faltou eu colocar aqui, ó, resistência equivalente é 4,5 K ohms, então tem que colocar o K aqui, a corrente então vai ficar vezes 10 a menos 3. Quando eu pego o resistor que eu quero descobrir a voltagem dele e coloco K, né? Porque ele tem 1K ohm. Então, 1K ohm vezes 1,33 vezes 10 a menos 3. Eu cancelo aqui, ó, porque eu vou subtrair 3 menos 3 dá 0. 1 vezes 1,33. Então, resposta da letra B, 1,33. Resposta da letra A, 2,67 vezes 10 a menos 3 ampere, miliampere. Próximo, número 7. Na figura estão representadas duas associações de resistores. Considere que, aplicando uma tensão de 60 volts nos seus terminais, a diferença entre as correntes totais que percorrem seja igual a 9 ampere. Então, presta atenção. Eu tenho AB aqui, então eu tenho que VAB é 60 volts. E aqui, VCD também é 60 volts. Quem é a corrente que passa aqui? A corrente que passa aqui é o IAB, certo? E quem é a corrente que sai daqui? É a corrente, vou chamar de CD, que vai dividir para cá e dividir para cá, ok? Então, olha, a diferença entre as correntes totais, ele quer essas aqui, que percorrem seja igual a 9 ampere. A corrente maior, nas correntes, o que eu vou colocar aqui então? IAB menos ICD é igual a 9 ampere, ok? Quem é a maior corrente? A maior corrente é aquele que tem, corrente é diretamente proporcional, olha, I não é igual a V sobre R, então é inversamente proporcional à resistência. Quem tem a menor resistência equivalente vai ter a maior corrente. Quem tem a menor resistência equivalente aqui? Esse, né? Porque está em paralelo. Então, esse aqui vai ter maior corrente. Então, para esse valor aqui vai dar negativo, porque esse aqui vai ser maior que esse. Mas vamos deixar assim para a gente ver lá no final, a gente entender. Sendo assim, o valor de R é igual. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a resistência equivalente aqui, a resistência equivalente AB, ela vai ser igual a R mais R, 2 R's, ok? E quem é a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente aqui, basta eu pegar o produto, R vezes R, dividido pela soma, R mais R. Quando tem 2, pode fazer assim. Então, vai dar R ao quadrado sobre 2 R's. Corto, vai dar R sobre 2. Então, quem é a corrente aqui? A corrente AB é o V sobre R, é 60 sobre 2 R's, ou seja, é 30 sobre R. Quem é a corrente aqui? A corrente aqui é 60 sobre R sobre 2. 60 vezes inverte o segundo, inverte o denominador, 120 sobre R. Então, agora eu vou pegar isso daqui, ó. Olha para vocês verem. Quem tem a maior corrente? O 2, né? Esse resistor CD. Vou colocar aqui CD. CD e esse aqui é AB. Quem tem a maior? 120 por R ou 30 por R? 120 por R. Então, a diferença entre eles dá 9. Então, eu vou colocar a diferença dessa forma aqui, ó. Esse que tem a maior menos esse que tem a menor tem que ser igual a 9 ampere. Quem que é o ICD? O ICD é 120 sobre R, menos quem é o IAB? O IAB é 30 sobre R. Tem que ser igual a 9. O que eu faço? Tiro o MMC, ou melhor, 120 menos 30, todos dois estão com o R aqui, né? Então, eu posso. Vai dar 90. 90R é igual a 9. R é igual a 90 por 9, que vai dar 10 ohms. 10 ohms, letra D.
Certinho, gente? Por que eu cortei aqui? Porque a diferença entre eles dá 9. Então, quando ele fala isso, ele quer o maior menos o menor. E a gente viu aqui que o maior é o CD, certo? Então, por isso que agora eu fiz ICD menos IAB, que dá 9. Pauline, se eu tivesse jogado aqui, eu ia achar um valor de resistência negativo. Como a gente sabe que não existe resistência negativa, a gente ia saber que a gente subtraiu lá o menor do maior, ok? Próximo. A figura abaixo ilustra uma associação de resistores, considerando que a tensão aplicada entre os pontos AB, então VAB é igual a 10 volts, e a corrente entre os pontos AB, então é I total. I total vale 2,5 ampere. O valor em ohms da resistência elétrica no resistor é RE. Então, ele quer saber esse valor de R aqui. Só que eu já tenho V da bateria e I total. Então, eu já consigo descobrir o R equivalente total do meu circuito. O R equivalente total vai ser o VAB dividido pelo I total, que vai ser 10 por 2,5. 10 por 2,5 vai dar 4 ohms. Então, eu sei que o R equivalente total é igual a 4 ohms. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar vou fazer a resistência total aqui em função de R para me igualar com a resistência total aqui. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos resolver o circuito. Vamos desenhar ele de outra forma, que está difícil de enxergar? Então, saiu a corrente total do ponto A. Tá aqui, saiu. Chegou aqui, ela tem que ir para cima. Então, ela vai para cima e encontra um resistor de 2. Ok? Aí, ela vai sair aqui, ó, e vai passar totalmente no resistor de 3,5, até chegar no ponto B. Ponto A, ponto B. Então, peguei esse ramo de cima. Agora, o resto da corrente, uma parte veio para cá. O resto veio para cá. Então, a hora que ela chegou aqui embaixo, saiu de A e desceu, ela teve que se dividir para cá e para cá. Então, ela teve que fazer isso aqui, ó, para cá e para cá. Para depois encontrar aqui, ó, com essa que tá vindo de cima. Vou fazer assim, com essa que tá vindo de cima e passar totalmente o I total aqui. Então, o circuito agora ficou assim, ó, 2 e aqui R. Então, agora ficou mais fácil de eu ver. Eu tenho que resolver esses dois aqui que estão em paralelo, para depois o resultado desse estar em paralelo com esse, não é isso? Então, esse aqui em paralelo, vou chamar isso aqui de 1, tá? Então, R equivalente 1 vai ser o produto 2 vezes R dividido pela soma 2 mais R, que vai ser 2R dividido por 2 mais R. Então, agora, o meu circuito agora ficou como? Vou desenhar ele de novo para ficar bem claro. Ficou assim, esse é 2 e esse aqui é quanto? Esse é 3,5, continua, e esse aqui é quanto? Esse aqui é 2R, 2 mais R. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse daqui e resolver em paralelo. Vou chamar esse ramo aqui de 2. Então, o R equivalente 2 é o produto dos dois. Produto 2 vezes 2R's, 2 mais R, dividido pela soma 2 mais 2R, 2 mais R, que vai ser 2 vezes 2 vai dar 4R sobre 2 mais R, dividido por... Aqui eu tenho que tirar MMC, porque é uma soma. Então, vai ficar o MMC 2 mais R. Aqui é 1. 2 mais R dividido por 1 dá 2 mais R. Vezes 2 vai dar 2 que multiplica 2 mais R. Vou colocar assim, para não correr risco de eu não multiplicar o R por 2. Mais 2 mais R dividido por 2 mais R dá 1, vezes 2R dá 2R. Então, vamos fazer por partes. Vai ficar 4R dividido por 2 mais R. Vamos resolver aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes R, 2R, mais 2R, mais 2R, dividido por 2 mais R. Então, isso aqui vai dar como? 4R dividido por 2 mais R. Aqui 2 mais R, 2R mais 2R dá 4R. Então, 4 mais 4R dividido por 2 mais R. Como que eu faço aqui? Vou repetir o primeiro, passo para vezes e inverto esse daqui. Então, vai ficar 4R dividido por 2 mais R. Repetir. Inverto o sinal para vezes e inverto esse termo aqui do denominador. 2 mais R dividido por 4 mais 4R.
ok? Então, o que vai ficar? 4R que multiplica 2 mais R, dividido por 2 mais R, que multiplica 4 mais 4R. Vamos resolver isso. Vai ficar, vou ter que pegar uma outra folha. Isso aqui vai ficar assim, ó. 4, eu posso cancelar aqui. O que eu posso cancelar aqui? Vamos só pegar aqui, ó. Dessa parte aqui, eu vou pular, vou pôr um asterisco aqui, tá? Vou pular pra cá, ó. Então, 4R vezes 2 vai dar 8R. Então, vamos deixar isolado aqui. Deixa eu ver uma forma mais simples. Ah, tá tudo multiplicando, não tá? Olha aqui, 2 mais R, 2 mais R. Então, eu posso cancelar, porque tá multiplicando. Cancelar isso com esse. Agora ficou fácil, ó. Significa que o R equivalente do circuito 2, né? Do trecho 2, vai ser 4R dividido por 4 mais 4R. Eu coloco em evidência aqui embaixo, ó, o 4, que fica 4 por 4 dá 1, mais 4 por 4R dá R. Então, cancelo, vai dar R que 1 mais R. Então, já descobri. Agora, como é que o circuito ficou? Agora, o circuito ficou assim, ó, ponto A. Então, aqui ficou R dividido por 1 mais R, e aqui ficou 3,5. Como que eu resolvo esse R equivalente total aqui? Então, o R equivalente total vai ser R, 1 mais R, mais 3,5, que eu tenho que tirar o MMC, 1 mais R, que vai dar R mais 3,5 por 1, dá 3,5 vezes 1 mais R. Então, R equivalente total vai ser 3R mais, isso aqui é uma multiplicação, 3,5 vezes 1, 3,5, mais 3,5 vezes R, 3,5R, dividido por 1 mais R, que vai ser R mais 3,5R, vai dar 4,5R, mais 3,5, dividido por 1 mais R. Então, esse é o meu R equivalente total, ok? Esse é meu R equivalente total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, agora eu vou pôr 2 asteriscos aqui, ó. Eu vou voltar lá para cima e vou pôr 2 asteriscos aqui. O que eu tenho? Eu tenho que R equivalente total deu 4R mais 3,5 dividido por 1 mais R. Quem é o R equivalente total? A gente já tinha calculado ele, que deu 4. Então, 4 é igual a 4R mais 3,5 dividido por 1 mais R. Multiplica o quê? Cruzado. 4, que multiplica R mais 1, ou 1 mais R, dividido por, ou melhor, esse vezes esse é igual a 4R mais 3,5. Então, vai dar 4R mais 4 é igual a 4R mais 3,5. Espera aí. Aqui tem um 4,5, onde? É 3,5 mais R, é 4,5R. Aqui é 4,5, gente, desculpa aí. 4,5R. 4,5R. Então, vai ficar o seguinte, ok? Ó, 4,5R. 4,5R mais 3,5 dividido por 1 mais R. Então, 4,5 R menos 3,5. 4,5R menos 3,5. Então, vai ficar assim, ó. Resultado final. Multiplicado, cruzado, vai ficar 4R mais 3,5. Isso, então vai ficar assim, olha. Vamos esquecer isso daqui, vai ser melhor. Eu esqueço esse daqui. Então, vai ficar 4,5, multiplicando cruzado aqui, ó. 4,5R mais 3,5 é igual a 4, que multiplica tudo isso aqui. 4 mais 4R. O 4R vai passar para antes, vai passar negativo. Então, vai ficar 4,5R menos 4R é igual a 4, 3 menos 3,5. Aqui vai dar meio R é igual a meio. R é igual a 1. Esse é mais complicadinho, né? Então,
Então, isso aqui vocês desconsideram para mim. Certo? Aqui, ó. Então, vamos voltar lá. O que eu fiz aqui? Vamos explicar o exercício para ficar claro. Ele me deu o V da bateria e ele me deu corrente total. Então, de cara, eu já consigo descobrir o R equivalente total, sem fazer aqui. Mas ele não quer o R equivalente total, ele quer essa resistência específica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver esse circuito e achar o R equivalente em função desse R aqui, que nós encontramos, que deu quanto? 4,5R mais 3,5 dividido por 1 mais R. Agora, eu tenho a resistência equivalente total em função do Rzinho e tenho o valor absoluto dela. O que eu faço? Eu igualo os dois. R equivalente total, que eu encontrei, 4,5R mais 3,5 dividido por 1 mais R, tem que ser igual a esse R equivalente total aqui que deu 4. Foi o que eu fiz aqui, ó. Igualei R equivalente 4 igual a esse valor. O que eu fiz aqui? Multipliquei cruzado. 4,5R menos 3,5 mais 3,5 é igual a 4 que multiplica 1 mais R. 4 vezes 1, 4. 4 vezes R, 4R. Resolvi isso, passei o 4R para cá e passei o 3,5 para lá, subtraindo. Deu meio R igual a meio, R igual a 1 ohm. Certinho? Vamos lá. Considere o circuito formado por 3 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo à bateria conforme representa a figura 1. Como a chave C foi aberta na figura 2, está aqui, considere as afirmações abaixo sobre a figura 2 em comparação à situação descrita na figura 1, ok? Então, se a chave foi aberta aqui, observe, as duas outras lâmpadas que estão em paralelo, elas continuam ligadas nos dois polos da bateria, então elas acendem normalmente, só não vai vir corrente para essa daqui, ok? Porque a corrente total chega aqui, ó, sai da bateria e ela distribui para lá, né, para cá e para cá, mas essa aqui não vai vir porque o circuito está aberto. Então, a potência fornecida pela bateria é a mesma. Olha para vocês verem, a resistência equivalente aqui vai ser um valor, a resistência equivalente aqui vai ser outro valor. A potência fornecida pela bateria, ela vai depender a voltagem é a mesma, mas a resistência mudou. Então, a potência vai depender da resistência, então a potência não é a mesma, ok? Com qual equação que a gente pode avaliar aqui? Que tenha potência, resistência e voltagem. Então, eu posso analisar, aqui eu posso analisar potência é igual a V ao quadrado sobre R. A voltagem é a mesma para todo mundo, todos os dois circuitos, que é a voltagem da bateria. Cada lâmpada recebe a voltagem da bateria. Então, em que circuito vai ter a maior potência? O circuito que tiver a maior potência vai ser quem tiver a menor resistência, certo? Quem tem a menor resistência equivalente aqui? A menor resistência equivalente é essas duas aqui, porque vai dividir só por 2, vai dar R sobre 2. Aqui dividiu por 3, a resistência equivalente vai dar R sobre 3. Então, as potências não são iguais, porque as resistências equivalentes não são iguais. A voltagem é igual, mas a resistência é diferente. Quando eu tiro uma lâmpada, quando ela não acende. A diferença de potencial aplicada a cada lâmpada acesa é a mesma. É a mesma, acesa ou apagada, porque elas todas estão em paralelo, todas recebem o V da bateria. Esse é verdadeiro. As correntes elétricas que percorrem as lâmpadas acesas são menores. Não. Como os resistores são iguais, as lâmpadas são idênticas, o V da bateria distribui uniformemente para todas as lâmpadas. Então, todas elas vão receber a mesma corrente, certo? Então, não são menores, não. Porque a corrente aqui vai ser constante, vai receber tanto as acesas quanto as apagadas, na apagada não vai passar corrente, vai receber o mesmo valor. Então, resposta certa, apenas a 2. Ok? Vamos para a nossa última questão. A última questão, qual desses circuitos elétricos consome a menor energia? Sabendo que entre os pontos é aplicada a mesma tensão para todas as resistências. Então, vamos lembrar. Energia é igual, lembra? Energia da nossa casa é medida em quilowatt-hora, watts-hora. Então, watts é unidade de potência, hora é de tempo. Então, ele quer a menor energia. Então, vai ter a menor. A energia é diretamente proporcional à potência, ok? Isso aqui é energia. Então, vai ter a menor energia quem tiver a menor potência. O que está acontecendo nesse circuito? Eu quero analisar potência
mas o resistor está variando, mas a voltagem é a mesma, a voltagem do circuito é a mesma. Então, eu tenho que V é constante, R e P variam. Qual equação que associa V, R e P? É a equação P igual a V ao quadrado sobre R. Ou seja, quando V é constante, P é inversamente proporcional a R. O que isso significa? Quem tem a menor potência, inversamente proporcional. Menor potência é quem vai ter a maior resistência equivalente. Então, quem que vai ter a menor energia? Menor energia, quem tem menor potência, quem tem a maior resistência equivalente. Então, vamos ver a resistência equivalente de cada um aqui? Vamos falar que todo mundo aqui, ou a gente pode atribuir um valor para o resistor ou só colocar R. Vou colocar R para a gente acostumar a trabalhar com... Todos os resistores são iguais a R. Acostumar a trabalhar com letra, ok? Então, a maior resistência possível, gente, é quem estiver associado todos em série, que vai ser a soma deles. Em qualquer resistor que eu tenha paralelo, ele sempre vai diminuir na resistência, porque a corrente tem que dividir, o valor da resistência vai ser menor. Então, vamos ver aqui se eu tenho... Primeira coisa que eu vou olhar de cara se eu tenho algum resistor que todos estão em série. Se tiver, já é ele de cara. Se não tiver, eu tenho que analisar um por um, para ver quem que vai ser o maior. Então, esses aqui eu tenho dois em paralelo, esses aqui tem esses dois em paralelo, que estão em paralelo com esses dois. Esse daqui tá tudo em paralelo, sai a corrente aqui, divide, divide, divide. E esse aqui, passa a corrente aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Eles estão em série. Então, a resistência equivalente aqui é 4R, é a soma de todos. E aqui, sai do A, divide para esses três e passa nesse daqui. Então, esses três em paralelo em série com esse. Então, o maior, sem dúvida, eu nem preciso fazer os outros, é os que estão todo mundo em série, que vai ser só a soma deles. Então, a maior resistência equivalente vai ser 4R. Então, quem tem a maior resistência equivalente vai ter a menor potência para uma voltagem constante. E quem tem menor potência consome menor energia. A energia está diretamente ligada, né? Diretamente proporcional à potência, certo? Então, com isso a gente encerra. A próxima lista, gente, vai ser só de exercícios que já caíram no Enem dessa matéria. Então, não deixem de fazer, vai ser muito importante, depois eu venho com a correção, tá ok?